Olá a todos, esse é o canal Realidade Autística e hoje eu vou falar sobre os principais sintomas do autismo. Esse canal traz uma perspectiva mais realista. Então, o primeiro sintoma eu falava muito errado, eu tinha disfunção fonética. E essa disfunção fonética, que é muito comum entre os autistas, acaba causando problema de fala. O que ocorre? O autista ele acaba não tendo uma capacidade cognitiva de detectar sons de uma maneira precisa, de uma maneira correta. Então, ele acaba falando errado. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava errado, muito errado mesmo. Era como se fosse uma língua presa, mas só que pior do que isso, assim, era vários fonemas errados. Eu falava assim praticamente outra língua, ninguém me entendia quando eu era criança. Mas eu achava que eu falava certo, porque eu não tinha capacidade auditiva, devido à disfunção fonética, de perceber a minha fala, entendeu? Eu tive que fazer 7 anos de fono, treinando todo dia, várias horas por dia, para melhorar minha fala. E ainda treino fono até hoje. E isso gerou diversos problemas, assim, sociabilidade, de bullying. Eu acho que esse é um fator que é não muito citado, é o problema de comunicação mesmo. Muitos autistas têm problemas severos de fala, tá? Até mesmo os leves. E outro fator também é a falta de coordenação motora. Estava vendo uma reportagem da DW Brasil, onde mostra um restaurante, tipo, só de autista. E assim, algo que eu reparava é que eles tinham um jeito de andar estranho, mas não porque eles não sabiam andar direito, mas tipo, porque por falta de coordenação motora mesmo, entende? Não tinha coordenação motora e por isso andava um pouco estranho, um pouco travado. Eu faço faculdade e eu consigo reconhecer o autista simplesmente pelo jeito de andar, que é muito parecido com o meu jeito de andar. Eu até sofri bullying na escola, sofro na faculdade e até raramente na rua por ter um jeito de andar estranho, porque por mais que eu tente andar de maneira correta, é de uma maneira mais mecânica, mais estranha, porque não tenho coordenação motora muito calibrada, como um neurotípico, como alguém que não tem autismo. Muitas vezes tenho até dificuldade de colocar o cartão de crédito, porque falta um pouco de coordenação motora fina. Isso é um problema que muitos autistas têm. Essa falta de coordenação motora se percebe principalmente pelo jeito de andar, assim, algo bem... Para mim que sou autista é fácil perceber, entendeu? Outro autista, principalmente pelo jeito de andar, assim. Outro fato também muito importante no autismo é a questão da genética. O autismo ele tem muito a ver com a questão genética. Por exemplo, a minha meia-irmã tinha síndrome de Down. E a minha tia, meu avô que já morreu, e a minha mãe tinha problemas psicológicos e esquizofrenia. E sendo tipo, o autismo muitas vezes é passado por genética. É muito comum também um autista ter outros parentes autistas. Isso é muito passado por genética. Uma família que geralmente tem alguns problemas mentais, isso muitas vezes pode ser passado por genética. Outra coisa é gravidez tardia. Depois de 35 anos, a mulher tem gravidez geriátrica, ou seja, a chance de um filho homem nascer com alguma deficiência é muito grande. Claro, não é uma regra, mas é uma tendência. Meio que multiplica para algumas vezes a chance.
Outros sintomas do autismo aí é coisas. É um extremo incômodo por barulho, mas não é só por barulho em si. É por determinados tipos de barulhos específicos vai irritar um autista, entendeu? Muitas vezes é diferentes pessoas falando ao mesmo tempo. Muitas vezes é um barulho específico, algo que eu não vejo falar, mas a questão do estímulo visual. Você está em um ambiente onde tem muitas pessoas andando, passeando, onde tem carro passando. Aí somas com barulho, o cérebro fica muito sobrecarregado, assim, de um autista. Se uma pessoa comum já fica sobrecarregada de um autista, então assim, é bem pior, assim, é muito desgastante. É muito ruim, assim. É algo que suga assim, a alma, assim, essa é a sensação. É algo que pode ser visto como sintoma do autismo é a questão do olhar, assim, e da cara mesmo. Há uma campanha, né, de falar que autismo não tem cara. Eu acho que assim, a maioria das pessoas que não entende nada sobre autismo e não conhece nenhum padrão, meio que julga a pessoa, você não tem cara de autista, sendo que tipo, a pessoa nem sabe o que é autismo direito. Agora, já foram feito um estudo científico que um determinado software específico, ele consegue detectar um autista com 95% de precisão. Então, o autista, ele vai ter uma cara diferente, um olhar diferente. Isso para mim tá pra perceber bem, assim, um olhar mais compenetrado, mais diferente, assim, uma expressão facial mais diferente, mais robótica. Ah, e assim, eu acho que tem que tomar cuidado também com essa questão dos sintomas de autismo, porque eu acho que está havendo uma generalização. O pessoal acha que, tipo, só porque tem um hiperfoco, por gostar de uma coisa muito específica, a pessoa é autista. Ou muitas vezes a criança cresce com o celular na mão, desde 5 anos de idade, e aí falam que tem TDAH. Ou, sei lá, tipo, eu já vi pessoas que nem foram no médico, garotas que nem foram no médico de estoque, falando que se autoavaliou como autista e que outras pessoas devem fazer isso também, sem buscar ajuda de profissional, sem nada. Então acho que autismo é algo sério, entendeu? Eu vou falar muito sobre isso nesse canal, tipo, é algo muito sério, é algo pesado. Muitos casos até triste, dependendo da condição da pessoa. Realmente triste, assim. Mas essas são alguns sintomas de autismo que, tipo, eu não vejo tanto falar na mídia, nas redes sociais, mas eu queria citar aqui nesse canal, que pra mim é algo importante, entendeu? E, e é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se quiser, deixa o like, se inscreva no canal. Vou fazer muitos vídeos falando sobre esse tópico, com a minha experiência como autista, o que eu já estudei também sobre o autismo. E eu acho que pode se criar uma comunidade bacana dentro do YouTube aqui de autista, sem ser aquela coisa superficial que eu vejo sempre, entendeu? Eu quero criar uma alternativa, um caminho alternativo a essa comunidade voltada pro realismo mesmo, entendeu? Para pessoas que têm autismo, que é adulta e tem que lidar com dificuldades do dia a dia, o adolescente, etc. É isso. Obrigado a todos. Tchau.